Olá, sejam todos muito bem-vindos. O programa Dualidade pede licença para entrar no seu lar, no seu ambiente. Eu sou Celina Sobral e trago para você convidados mais do que especiais, do Brasil e também do exterior. Você assiste esse programa pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo YouTube, RBN/TVMM. Aí você compartilha, indica para os seus amigos e tudo mais. Você é muito importante para nós, é um prazer estar com você. E hoje o nosso convidado especial, querido, que dispensa também apresentações, mas nós vamos falar um pouquinho para você, tenho certeza que já conhece. Ele é médico, homeopata, clínico geral, terapeuta transpessoal, atuante com TVP, Terapia de Vidas Passadas, constelações familiar, PNL, dinâmica de grupos, dinâmica energética do psiquismo, trabalhador do Jardim das Oliveiras, escritor, diretor da Associação Médico Espírita do Pará. Nós estamos falando do nosso querido Dr. Alberto Almeida. Doutor Alberto, seja muito bem-vindo, meu querido. Que alegria, Celina, podermos compartilhar com você desse programa extraordinário que vai ganhando fóruns de expansão a cada dia em face da sua qualidade. A minha alegria é imensa de poder estar ao seu lado hoje. Bom, o nosso tema é terapia de vidas passadas, regressão de memória, um pouquinho disso, né, doutor? Então, eu queria que você começasse falando o que é essa terapia de regressão de memória e quando que é recomendado esse tratamento? Na verdade, é um processo de uma abordagem terapêutica que inclui uma visão transpessoal do ser humano e que naturalmente faz uma imersão no nosso inconsciente ao longo da nossa história, seja para a vida infantil, uterina, para além do útero, no espaço entre vidas ou entre existências e para outras existências, visando estabelecer a resolução, a elaboração de conflitos que trazemos, emocionais, psicológicos, na estrutura mental, ou mesmo nas nossas somatizações. Essa é uma abordagem, portanto, que vem ao encontro das necessidades humanas como um avanço no âmbito médico, psicológico, psicoterapêutico, que nos enseja, portanto, dar conta de atualizar as nossas demandas internas inconscientes e poder nos colocar no hoje, no aqui, no agora, mais livres, mais libertos, mais plenos e mais felizes. Quando que é recomendado esse tipo de tratamento? A regressão de memória, conhecida como TVP, terapia de vivências passadas, ou terapia de vidas passadas, que na verdade foi iniciada lá por Maurice Netterton e Edith Fiore, que eram psicanalistas, e que fazendo um trabalho de análise dos seus pacientes, puderam ver que a origem das suas dificuldades, dos seus pontos críticos, dos seus, por assim dizer, desencontros, dos gargalos que os envolviam naquela dinâmica de tratamento, estavam noutras vidas. E esses dois profissionais trouxeram, com esse nome, naturalmente, coube a Maurice Netterton trazer terapia de vidas passadas. Já se ampliou para a terapia de vivências passadas ou regressão a vivências anteriores, enfim, o nome pouco importa. A indicação está, portanto, sempre que houver algo que não se possa efetivamente, no aqui, no agora, estabelecer uma resolução, então, às vezes, mesmo nas abordagens tradicionais, psicológicas, nos tratamentos médicos, às vezes não se consegue uma solução adequada. E aí faz-se um mergulho, se aprofunda no inconsciente para observar de onde vem a fonte matriz que está alimentando aquele conflito existencial, aquele conflito que está somatizado, aquele processo emocional que está ainda por ser resolvido e não se consegue.
Então, é uma abordagem que tem indicações, especialmente no âmbito dos aspectos comportamentais, psicológicos, das somatizações, e tem limitações, naturalmente, que envolvem os processos orgânicos onde já estão sacramentadas lesões. As respostas, portanto, dos quadros orgânicos, elas são mais limitadas. E nos quadros psiquiátricos graves, os processos esquizofrênicos, por exemplo, eles têm a abordagem, ela não se faz, ou pelo menos eu não tenho experiência, e há um escasso olhar nessa dimensão, porque o indivíduo já está como que regredido, ele já vive uma confusão do passado e do presente, no aqui e no agora, misturando vidas, e ele está desorganizado. A terapia, portanto, é uma outra abordagem para trabalhar os pacientes que estão nesse nível de dificuldade. A regressão de memória ela não se aplica nessa circunstância. E há outras também contraindicações, como há limitações, como há excelentes indicações para que se possa estabelecer um bom uso desse instrumento psicoterapêutico, que não é uma panaceia, mas que é um recurso assim, admirável, quando bem indicado, feito por terapeutas competentes e suficientemente treinados e éticos. Muitas pessoas perguntam para a gente, né, doutor, sobre essa situação de terapia de vidas passadas, porque tem a curiosidade. Todo mundo quer saber o que foi no passado e acha, muitas vezes, que isso aí pode ser feito de qualquer jeito, com qualquer profissional, e não é assim, é uma situação muito séria, não é? E que deve ser procurado um profissional competente, como você falou. Emmanuel chegou a dizer a Chico, e foi publicado essa mensagem de Emmanuel, desaconselhando a regressão de memória quando se tratava de curiosidades. E você tem toda a razão, Celina. A maioria das pessoas querem saber quem elas foram importantes no passado. Quando que as pessoas importantes, que constam na nossa história, compondo os fatos históricos, elas são tão poucas. A maioria das vivências são no anonimato histórico. E a maioria das vivências não se trata de ser faraó, rainha, rei, imperador, se trata do homem comum. Mas há, egoicamente, uma necessidade, às vezes, narcísica, de regredir para algo que foi importante, já que eu não sou tão importante hoje. Então, quando a gente não consegue viver alguém importante no bem, a gente vive às avessas, porque pelo menos a gente diz que viveu e que esteve presente naquele processo histórico. Se eu não fui um apóstolo, eu fui Pilatos, eu fui, enfim, eu presenciei a crucificação. Naturalmente que esses são manifestações que envolvem no processo regressivo conteúdos psicológicos de identificação com figuras com as quais, às vezes, a gente está alinhado. Mas, como você bem disse, a maioria das regressões, na minha experiência, são anônimas. E quando eu vejo, por exemplo, Pitágoras falar das suas regressões, só uma foi importante, as outras todas que ele faz menção são experiências simples, e era Pitágoras. Então, a possibilidade de buscar um terapeuta que compreenda que muitas vezes o paciente vem, ou a pessoa vem, movido pela curiosidade, ele ter a ética e ter a competência para dizer, a regressão não se ajusta, essa não é uma boa indicação, essa curiosidade febril, narcísica, o problema está no aqui e no agora, o problema está exatamente porque você tem essa curiosidade, e contraindicar, porque o velamento da memória é uma bênção que a natureza nos confiou. E nós não podemos vasculhar a memória de qualquer jeito, de qualquer modo, a qualquer objetivo, porque senão nós corremos o risco de entrar com um problema e sairmos com 2, 3. Qualquer pessoa pode fazer terapia de repente, a terapia pode realmente vir a curar alguma coisa do psicológico e até mesmo do orgânico? Pode, desde que tenha uma boa indicação. Ela faz parte, habitualmente, de uma abordagem psicoterapêutica. É um recurso, uma ferramenta que você pode utilizar quando você, no manejo do paciente, percebe que ele tem um ponto de fixação que não está disponível dentro do processo da sua psicodinâmica ao olhar do terapeuta. Então, se faz uso desse recurso, que é de extraordinária importância, para conectar aos outros conteúdos que estão sendo trabalhados. Ou seja,
Não é uma esquina onde você vai, faz um mergulho no inconsciente, sai curado, porque não é panaceia, não tem esses passos miraculosos como muitos pensam, não tem, portanto, um jogo mágico que se possa resolver uma questão com uma regressão. Não, ela faz parte de todo um caminho que é de autoconhecimento, de autodescobrimento, de autoencontro, para que haja autotransformação e subsequente autorrealização com o processo iluminativo como consequência. Então, é um percurso. Então, a regressão de memória, ela entra, portanto, com uma indicação. Às vezes, tem a contraindicação. E o psicoterapeuta vai alinhando com o paciente a necessidade ou não dessa indicação, quando ela está ajustada ou quando não está ajustada, e se deve fazer ou não deve fazer. Uma pessoa, por exemplo, que esteja num quadro psicótico, já está regredida muitas vezes, na maioria das vezes. Outras vezes, uma pessoa que está sob efeito de substâncias psicoativas também não é aconselhável. Pessoas, às vezes, que estão no quadro de estafa, extremamente combalidos, ou que, então, uma regressão pode mobilizá-lo muito, ou então situações assim. Às vezes a pessoa tem um problema nessa vida, mas ela quer ir para o passado, porque o problema nessa vida lhe incomoda mais. Então, ela fugindo para o passado, ela nega, foge, escapa do seu presente. Tem muitas pessoas que regridem facilmente, mas não se conectam com a encrenca dessa vida. Então, primeiro, a gente vai trabalhando essa existência, vai regredindo, se for o caso, para essa existência. O mergulho para o passado mais longínquo, dentro da atemporalidade da mente, se faz mediante uma necessidade imperiosa, e não com uma excursão de curiosidade febril, aonde o paciente e o terapeuta se divertem juntos. Não, isso não é terapia. E essa regressão, você pode contar mais ou menos como é feita? Tem hipnose? Como é que é? Mexe na memória? Tem algum tipo de estado consciencial alterado? Nada disso? Tem hipnose no sentido genérico da palavra, não aquela hipnose standard que Freud, inclusive, utilizou e que teve precários resultados psicoterapêuticos. Não é aquela hipnose onde o terapeuta ou o hipnólogo mantém um poder autoritário sobre o sensitivo e faz-lhe comando psicológico. Não. Essa hipnose ela não tem resultados terapêuticos favoráveis. A abordagem na regressão de memória ela é feita com estado ampliado de consciência. E, mediante indução, com o paciente lúcido, consciente, porém ampliado o seu estado, ele pode, então, fazer o acesso a conteúdos do seu inconsciente mais ou menos profundo de uma forma mais simples e de uma forma mais direta, sempre guardando lucidez. Você não está regredindo? Se o telefone toca, ela sabe. Se a buzina toca ou a luz acende, a buzina do carro na rua, ela sabe, ela está consciente, ela não está sob dominação de ninguém. Ela está fazendo uma imersão sob a ajuda de alguém que está lhe facilitando, está lhe conduzindo e que vai fazer um manejo terapêutico. E nesse manejo terapêutico, ele traz para a consciência, mas isso não é a terapia. A informação do que fomos, do que vivemos ou fizemos, é apenas uma informação. E, às vezes, é só informação. Às vezes, é um bom passo já na direção da resolução do conflito. Mas é necessário que se exponha as emoções, é muito importante que a catarse se estabeleça e de que o corpo tome parte. O corpo é fundamental na psicoterapia regressiva a vivências anteriores. Então, emoção e corpo juntos fazem todo um processo de descarga, portanto, de catarse. E, a partir de então, se tira quais scripts ficaram negativamente postos e que regulam hoje a nossa vida, impedindo-nos de ter uma vida libertadora, fazendo parte, portanto, das nossas constrições afetivas, emocionais, repercutindo no corpo físico. Então, são esses scripts negativos que nós fazemos um movimento de ressignificação, alterando para os aspectos positivos, reformulando para uma crença mais ampla e menos limitante. E o quinto passo se dá fora do ambiente do consultório, é quando o indivíduo vai colocar em ação esse script. Então, tomar consciência, fazer a catarse emocional e física, alterar os scripts negativos e, por fim,
viabilizar os scripts positivos elaborados dentro do consultório, fazendo um exercício de transformação e de mudança, aplicando, portanto, tudo aquilo que a pessoa trouxe da regressão, mais o que ele está sendo trabalhado, para efetivamente mudar a sua história. Então, na verdade, a pessoa não precisa nem... Não tem nada a ver com ser médium ou não. Algumas pessoas se ela tiver com medo, ela faz? Um dos resultados mais fantásticos da regressão de memória é exatamente o medo, as fobias. O resultado é fantástico, porque são processos, às vezes, muito pontuais, menos complexos, apesar de muito intenso a rejeição, a aversão repulsiva que a pessoa tem ao objeto fóbico, mas normalmente é um processo muito pontual. Então, quando você mergulha nesse processo e a pessoa acessa, esse conteúdo logo se desfaz. Os resultados são fantásticos no processos fóbicos. Eu lembro, por exemplo, só para dar um exemplo, já tive 2 pessoas com medo de lagartixa, que no Pará a gente chama de osga, aquela lagartixa que anda na parede comendo inseto. Ora, aquele bichinho é inofensivo, ele não mata ninguém, né? Ele come os insetos, até impede que a gente tenha dengue, que ele vai comendo as muriçocas, os insetos. Então, mas já vi 2 pessoas com fobia, não entram numa casa, não conseguem ficar no espaço se ver uma lagartixa na parede, no teto. E as 2 pessoas que a gente pôde trabalhar estavam relacionadas a um choque traumático com jacaré, uma com crocodilo e outra com jacaré. Ambas desencarnaram traumaticamente quando lidaram com crocodilo e com jacaré. Uma foi lançada num fosso para ser assassinada e ficou lá sobrevivendo 2 dias aproximadamente, suspenso lá numas pedras, e o jacaré querendo comer, os crocodilos, até que ela não deu conta e caiu e foi devorado pelos jacarés, e ela viu-se fora do corpo, vendo-se devorado pelo jacaré. E a outra era um pescador que adormeceu na canoa e caiu na água, e o jacaré lhe comeu, lhe devorou o braço. Foi muito curioso, porque essas 2 experiências, elas simploriamente, eu diria, uma regressão, ela esvazia o objeto fóbico, que era da lagartixa, que não tem nada a ver com jacaré, mas tem. É a lembrança que a mente relaciona com o réptil, com o jacaré. É a semelhança. A mente trabalha com essas semelhanças, aí cria essas fobias, às vezes, extemporâneas. É por isso que, às vezes, as pessoas têm fobia de coisas que ela não sabe nem por quê. Pena de galinha. Paciente com pena de galinha. O que é que pena de galinha? Pena de aves faz mal. Aí você vai ver, a pessoa foi assassinada e jogada numa carroça onde tinha penas. E ela agonizou ali até falecer. Então, ela relacionou a morte dela às penas aonde ela desencarnou. E, a partir daí, pena de galinha não pode encostar nela porque ela não sabe por quê. Ela entra em processo fóbico como se fosse morrer. Então, o medo, ele não impede de regredir. Algumas pessoas têm mais facilidade, os médios têm mais facilidade, que são mais sensíveis. As pessoas muito racionais, rígidas, essas têm mais dificuldade, a gente demora muito. Mas, como diria Milton Erickson, que não usava a regressão de memória, foi um dos maiores hipnólogos que a Terra já conheceu, ele fazia uma psicoterapia que é conhecida como ericksoniana, de interação. Ele dizia, quando se perguntava sobre o processo de ajudar o paciente, quanto tempo ele demorava nesse processo de condução hipnoidal, ele dizia de 1 minuto a 365 dias, ou seja, ele não desistia e conseguia. Então, a gente demora com um paciente que seja muito rígido, racional, que às vezes é muito difícil de regredir, ou mais resistente, mas a gente consegue. Agora, há pacientes, Celina, que às vezes, por defesa, não regride. E a gente respeita, naturalmente, essas defesas que fazem parte de uma construção egóica e vai trabalhando de modo a entender pelo que aquela defesa, o que é que está por trás, e depois se tenta de novo. Enfim, tem todo o manejo psicoterapêutico que caracteriza, então, às vezes, um paciente não conseguir regredir. Mas a maioria consegue regredir. E os médiuns, às vezes, estão na... Eu tenho médiuns, por exemplo, e pessoas que não são médiums, mas que são tão sensíveis quanto, que na sala de espera, quando chegam, já começam a apresentar sintomas da regressão que foi programada. Quando eles entram na sala, eles já estão em transe. Não precisa nem
fazer nenhum processo para que eles regridam, porque já estão em transe. Então, basta dar o comando e eles já estão na regressão. Nossa, que interessante. Então, seria legal, doutor, se de repente a maioria dos médicos do futuro, não sei, tivesse um conhecimento da TVP, até para facilitar os diagnósticos. Ou será que não? Isso daí é uma utopia? Eu acho que é extraordinário. Eu diria que todos os profissionais que pudessem fazer uma imersão didática para saberem consigo o que acontece com os outros, mas para poder, sobretudo, ampliar a sua percepção etiológica, causal das enfermidades ou dos processos mórbidos emocionais, das distonias emocionais ou dos transtornos mentais, como, por exemplo, transtorno fóbico, se a pessoa se submetesse a uma regressão, se ela experimentasse didaticamente como uma forma de poder ampliar o seu conhecimento vivencialmente, elas compreenderiam melhor a psicodinâmica da dor, do sofrimento, da doença, dos transtornos mentais, psicológicos, porque não dá para compreender sem amplitude a dor do ser humano que não seja pela reencarnação. A reencarnação, né, Celina, ela é a chave que abre um portal de ampliação para que se dê conta de que aquilo que é o aqui ou agora está relacionado ao lá e então, e de que muitas das nossas dificuldades que nós apresentamos, problemas, vicissitudes, conflitos, traumas, eles não estão no hoje dessa existência, estão em outras existências. E é preciso fazer essa imersão para emergir de uma forma diferente. Então, isso que você propõe não é uma utopia, eu acho que deveria ser já uma realidade constante dentro da academia, fazendo parte do currículo dos profissionais, daqueles que são os cuidadores da saúde. Com certeza. E as coisas acontecem tão rápido ultimamente, né, doutor, que vai saber se daqui a pouco não está ali no currículo de estudo dos médicos para o futuro próximo, vai saber, né? E uma pergunta só rapidamente, que nós estamos nos minutos finais. Consegue-se fazer essa regressão sozinho? A pessoa consegue? Chega a esse A ponto? auto-hipnose regressiva pode ser feita sozinha. Nós tínhamos no nosso grupo didático um dos nossos pares que fazia a formação conosco, ele era um judeu e, curiosamente, é um judeu, e ele fazia, e fez até uma demonstração para nós, já no outro grupo, que era da PNL, a Programação Neurolinguística, também, na linha do tempo, consegue favorecer a regressão na linha do tempo para outra vida, dependendo de quem seja o terapeuta que usa a PNL. E eu fazia essa formação em PNL, e esse colega, que também era homeopata, que também fez formação em regressão de memória, fez-nos uma demonstração de autorregressão e fez um transe autorregressivo para que todos pudéssemos ver. É possível fazer. Aliás, nós fazemos diariamente sem que saibamos. Quando você está diante de uma cena e começa a passar mal, você está regredido. Não sabe que está. Quando você lê, por exemplo, uma página de um livro e aquilo lhe toca e você chora convulsivamente, aquilo, às vezes, que você não sabe de onde vem, está vindo lá do passado. Você regrediu a partir daquela página. Então, nós, sem que nos demos conta, não conseguimos, às vezes, avaliar, mas o nosso hoje, ele é o resultado da nossa história. E, muitas vezes, o aqui e agora, ele não se explica se não for sobre o olhar da reencarnação. E nós estamos, às vezes, apresentando uma demanda, um comportamento, uma reação tão desproporcional que não está relacionada à circunstância do agora, está relacionado lá ao então, que nós estamos num processo regressivo. Nós estamos revivenciando uma subpersonalidade. Assim como um adulto revive a criança e tem comportamentos infantis em face, por exemplo, de um conflito e reage infantilmente, nós regredimos para a infância. É como se o bebê nos dominasse naquela ocorrência e o adulto cedesse para o bebê interno. Às vezes a gente cede para uma subpersonalidade que está lá atrás, há 1000 anos atrás, e nós regredimos e fazemos um processo de hipnose, auto-hipnose, inconscientemente. Todavia,
Eu não aconselho você fazer a auto-hipnose, alguns terapeutas aconselham. Eu sugiro que você compartilhe com um psicoterapeuta. Faça junto, se você quer fazer essa imersão, faça junto, para que isso não seja uma excursão meramente frívola. E, às vezes, você pode encontrar conteúdos que você não dê conta de poder fazer o enfrentamento, a elaboração, portanto, com alguém que funciona como um guia, como facilitador, como psicoterapeuta, talvez isso possa ser feito de uma forma mais adequada. Muito bom. Doutor Alberto Almeida, chegamos ao final do programa Dualidade. Suas considerações últimas para nós e já receba de novo toda a nossa gratidão, todo o nosso carinho de toda a equipe do Dualidade, viu, doutor? Queria dar minha alegria imensa e de poder dizer no final que a regressão de memória visa a progressão, porque o homem ele deve viver o aqui e o agora, potencializando para que ele faça seu processo de progressão, valendo-se muitas vezes da regressão de memória como um dos recursos que possa estar disponível, e de que o amor é a excelência dos resultados quando ele comparece na dissolução dos conflitos, seja do hoje, seja do ontem. Gratidão, meu querido, e gratidão a você pela sua companhia. Nós também estendemos aqui as nossas congratulações e parabenização a toda a equipe, produção, técnica, pessoal que envia o link, enfim, todos que estiveram conosco. E você, fique na paz do alto, que Jesus o abençoe, e nós convidamos você para o próximo Dualidade. Até lá!